Olá, gente. Bom, dando início ao nosso curso de Cálculo 3, nós vamos falar hoje do que estaria relacionado em nosso livro-texto, a seção 14.6, né, que trata das aplicações do vetor gradiente, continuando, né, que nós definimos na última aula, e as interpretações geométricas que dão contexto a muitas aplicações que estaria relacionada a conteúdos aprendidos no curso de álgebra vetorial. Uma das mais importantes é a relação, que no caso de cálculo 1 nós vimos que a derivada tinha a ver com a reta tangente, a existência da derivada tinha a ver com a existência de reta tangente em um ponto da curva do grafo. Aqui nós vamos ver e calcular também que quando a função de duas variáveis for diferenciável, né, a única situação que a gente pode estar ilustrando no gráfico, está relacionado com a existência de plano tangentes à sua superfície, como se calculava. Né? Muito bem, de verdade o nosso contexto aqui de aplicações estaria relacionado com a gente estar preenchendo esses campos aqui de conteúdos previstos no curso, né, com esses vídeos que nós estamos sempre colocando disponível para que vocês possam estar assistindo. Esse, no caso, é os conteúdos da nossa semana. Nós vamos estar colocando esse vídeo aqui, abordando esse conteúdo, e depois mais alguns com questões práticas que abordam a nossa dinâmica de atuação. Pois muito bem, partindo para o que nós temos geralmente adotado em termos de apresentação dos conteúdos, nós vamos estar falando aqui sobre os planos tangentes, né, conforme nós abordamos agora há pouco, e quem seriam as retas normais a esse plano tangente. Aí está relacionado com coisas aprendidas no curso de geometria analítica, né, que nós vimos que, dado um ponto em um vetor diretor, você pode determinar a equação da reta. Se você tem um plano tangente, você tem que é um vetor normal, né? Se quer saber quem é a reta passando por aquele ponto, basta considerar o vetor normal da reta como sendo o vetor normal do plano como sendo o vetor diretor dessa reta. E vamos abordar um pouco sobre os conceitos da diferencial, que nós temos falado em aulas anteriores. O que é que isso tem a ver com a ideia de diferencial? Você vai ver que tem tudo a ver. Pois bem, antes de tudo, vamos observar que qualquer curva contida em uma superfície de nível, no caso de duas variáveis seria curva contida em uma curva de nível, já estaria na própria curva, né? Qualquer curva contida em uma superfície de nível de uma função de três variáveis, uma superfície de nível é caracterizada por uma equação, né? F de x, y, z igual a uma constante. Se eu digo que a curva está na superfície de nível, então a parametrização dessa curva vai satisfazer essa equação, né? Pois muito bem, considerando que a curva satisfaça isso, onde a curva está parametrizada por um determinado parâmetro dentro de algum domínio dela, e vamos considerar também que essa função seja diferenciável no ponto x0, y0, z0. Aqui falei da ideia de diferenciabilidade que nós fizemos em aula passada. Uma função é diferenciável em um ponto quando essa diferença for igual a menos de um determinado erro pequeno, o produto interno do gradiente aplicar com esse vetor aqui, três coordenadas. Estou chamando de H, K e L, os delta x, delta y, delta z, só para dar escrito aqui e ficar mais breve, né? Muito bem, a função é diferenciável quando essa diferença for dada por essa fórmula, aonde isso aqui, que seria o erro da tua aproximação, isso aqui é o que a gente vai chamar de diferencial, né? O erro dessa aproximação, em verdade, se desmembra em três naturezas de erro em cada componente, como funções componentes, né? Esse é a primeira componente da função do erro, a segunda componente aplicado a K, que seria o delta y, e aqui o delta z, né? E também o que é fundamental para poder estabelecer esse conceito é que esses limites todos sejam nulos, né? Essas funções dependem de delta x, delta y e delta z. Quando você divide pela raiz quadrada de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado mais delta l ao quadrado, isso aqui em verdade quando eu boto norma significa isso, né?
Todos esses limites em verdade dão zero. Se algum desses limites acontecer de não dar zero, seria a situação em que a função não é diferenciável. É o que estende basicamente a noção de derivabilidade lá do caso de cálculo 1, esse conceito, né? E naturalmente o caminho seja um caminho diferenciável, né? Para poder você estar podendo calcular a regra da cadeia no ponto T0, e esse ponto T0 é exatamente o ponto onde o caminho passa por x0, y0 e z0, né? Para um determinado valor, que se o caminho para todos os valores no domínio não atingisse o ponto x0, y0 e z0, você ia estar tomando um caminho que não passava por x0, y0 e z0, né? O vetor tangente nesse caminho, em verdade, você calcula através da derivada componente a componente. Em verdade, você pode fazer o limite da variação nos pontos do caminho dividido pela, como é uma função real, pela variação inteira. A rigor, quando você faz essa conta, você justifica que a derivada do caminho é a derivada das suas coordenadas. Por isso que eu digo que o vetor velocidade, que é esse limite, a gente pode até ilustrar, isso é um vetor que fica tangente. Isso é feito no final do curso de cálculo 2, essa que é a seção 14.12 ou 13 do livro. Vocês devem ter visto isso, né? Bom, o caminho é a derivada das componentes. Aí a gente aplica a regra da cadeia lá na expressão da superfície de nível, né? Aqui a rigor, se você quiser estar, vou aplicar nessa equação, f de x, y, z igual a c, né? Quando você deriva essa função, faltou um f aplicado nesse ponto, né? Você deriva a função aplicada nesse ponto, aqui tu está com uma função f de x, deixa eu escrever aqui, você tem aqui f de x, y, z, você está com f de x, y, z igual a c, né? Aqui que eu escrevi. Aí quando você aplica a derivada de ambos os lados da equação, fica df dx vezes a derivada dx dt, né? Derivada do parcial, mas em verdade como é em uma variável, uma função do cálculo 1, em verdade ficaria x', né? Derivada dela em relação a t é a diferencial normal do cálculo 1. Aí df dy, usando regra de cadeia, vezes y'. Mas df dz vezes z', saiu aqui já no finalzinho, um pouco apagado, df dz vezes z'. Aí, como por um lado, usando regra da cadeia, você tem esses termos aqui, para derivada em relação a t, do outro lado é uma constante, derivando a constante em relação a t, vai dar igual a zero, né? Essa derivada aqui vai ser igual a zero. Aí, substituindo a expressão que você obteve acima no ponto t igual a t0, no ponto t0, o ponto x de t, y de t e z de t vai ficar x0, y0 e z0, né? Aqui vai ficar x' no ponto t0. Aqui da mesma coisa, derivada parcial em relação a y, no ponto x0, y0, z0, y' de t0, né? E por último, na última coordenada, isso tudinho dá igual a zero, né? Essa expressão de cima que você obteve pela regra da cadeia, quando você substitui no ponto t0, então a expressão fica isso. Se você for observar, pondo os vetores que tem como coordenada derivada de f em relação a x no ponto x0, y0 e z0. Eu botei só a derivada de f em relação a x e especifiquei que era naquele ponto aqui, falando em geral para os três, eu coloquei aqui, repetindo, as derivadas parciais, sem especificar que era no ponto x0, y0 e z0, mas fica entendido por aqui, onde eu destaquei que todos esses valores são avaliados no ponto x igual a x0, y igual a y0 e z igual a z0. Aqui está como função, né? Coloquei o vetor que tem como coordenada derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z, todas calculadas nesse ponto. E se você observar a expressão de cima, dá exatamente o produto interno com o vetor que tem como coordenada x' de t0, y' de t0 e z' de t0. Ou seja, quando você fizer o produto interno, você lembra lá de álgebra vetorial, é você multiplicar componente a componente. O y com o y', o x, derivada de f em relação com o x', derivada de z, produto com z', tudo que aparece na combinação acima, né? Muito bem, esse termo da esquerda foi exatamente o que nós definimos como sendo o vetor gradiente da função calculada no ponto P0, que tem coordenada x0, y0 e z0. E o que tem na direita, se você observar a definição de derivada
da parametrização está exatamente o vetor velocidade, né, da nossa curva, da parametrização, né, no ponto T0. Ou seja, o produto interno do vetor que é tangente à curva parametrizada na superfície de nível ficou perpendicular ao vetor gradiente, né? Por que ficou perpendicular? Porque o produto interno deu zero. A gente aprendeu em álgebra vetorial e geometria analítica, que a gente está fazendo uso mais recorrente, que o gradiente da função no ponto ficou perpendicular ao vetor, né? Aí, se somente se, repetindo aqui, usando os conhecimentos de geometria analítica, esse vetor V for um vetor do plano perpendicular. Como o vetor está perpendicular, necessariamente ele está contido no plano perpendicular ao vetor gradiente do ponto P0. E como esse gama de T ele está na curva de nível, ele está nessa curva de nível caracterizada por essa equação de VC, V vai ser tangente à curva e, em particular, a sua superfície de nível também, né? Esse vetor velocidade. Muito bem, dando continuidade, nós temos que em particular, deixa eu ajustar aqui para... Em particular nós temos que... Deixa eu botar um pouco mais atrás, que eu botei minha figurinha ali só para atrapalhar, mas daqui a gente vai ler. Em particular a gente tem que ver um vetor do plano perpendicular o gradiente. Aqui só para estar escrevendo menos, eu estou escrevendo o gradiente como sendo valores A, B e C, onde A é nada mais que a derivada de F em relação a X, B é a derivada de F em relação a Y, C é a derivada de F em relação a Z. Aqui é apenas um artifício, porque a gente vai estar escrevendo muito isso aqui na hora que for falar do gradiente, para ser mais econômico. Sempre que aparecer A, B e C vai ser nada mais do que o que foi especificado aqui, né? O que a gente tem em particular é que esse vetorzinho aqui faz o papel de um vetor perpendicular ao plano que a gente interessa, né? Dado qualquer curva, na nossa curva de nível, na nossa superfície de nível, desculpe, nós acabamos de demonstrar que o vetor velocidade, que é tangente a essa curva, ele está contido no plano perpendicular ao vetor gradiente, e portanto no plano tangente. Portanto, se você quer determinar a equação do plano tangente, a equação do plano tangente o plano tangente é o plano que contém todos os vetores de curvas contidas na superfície de nível. E a equação do plano perpendicular a um determinado vetor, no caso gradiente, passando pelo ponto de coordenadas x0 e y0, é aprender geometria analítica, que é essa a equação do plano. Portanto, se você quer determinar a equação de um plano perpendicular a uma superfície de nível, observe que superfície de nível, repetindo, é caracterizado por valores de uma função, da expressão de uma função igual a uma constante, né? E é isso que nós fizemos, valores da função igual a uma constante. A equação do plano fica dada por essa aí. Se você quisesse determinar a equação da reta normal a uma superfície de nível, passando por um ponto dado x0, y0, z0, a equação da reta normal teria como vetor diretor o vetor gradiente de coordenadas A, B e C. A equação da reta perpendicular fica essa aqui, perpendicular à curva oposta. Tem muitas questões no livro, a gente depois vai estar passando uma varredura sobre os tipos de questões que tem. Aqui estaria apenas um exemplo dela. E eu diria que nada mais do que simples interação entre esses conceitos do cálculo 3, a aplicação do vetor gradiente, e o que a gente aprendeu na geometria analítica. Considere esse paraboloide. Observe que é a expressão da função igual a uma constante. O livro sempre bota essa constante igual a zero, mas isso é irrelevante. A gente vai derivar, quando deriva a constante vai embora. E eu poderia estar fazendo igual a zero, simplesmente passando o 9 para o lado de cá, né? Ficaria essa expressão todinha, menos 9 igual a zero. Mas se eu fizer igual a uma constante, não muda em nada em relação ao que é abordado lá. Bom, no contexto do que eu venho observado, se você considerar a expressão de uma função igual a uma constante, esse ponto aqui é um ponto dessa superfície de nível, o valor da função é igual a uma constante, porque o ponto satisfaz, né? Se você substituir x por 1, y por 2 e z por 4, vai ficar 1 mais 2 ao quadrado 4, 4 mais 1 5, 5 mais 4 9, que é a valor da variável z, portanto verifica a equação e naturalmente pertence à superfície
de nível 9, né? Bom, poderia fazer essa ilustração de GeoGebra, mas eu posso fazer depois só para a gente concluir o conteúdo. Depois eu vou ao GeoGebra. Ilustrar que isso aqui é o nível 9 da tua função. Depois eu faço isso na parte prática, né? E os seus planos tangente e a reta normal no ponto P0. Tudo isso pode ser calculado. Eu vou fazer com um exemplo específico, depois eu volto para isso. Mas para determinar de cara direto quem é a equação do vetor gradiente dessa função, você derivar em relação a x, está aqui 2x, derivar em relação a y dá 2y, derivar em relação a z dá 1. Essa é a expressão do gradiente, substituindo no ponto, o gradiente dessa função no ponto, é isso aqui no ponto, que ficou quando você faz x igual a 1, vai ficar 2, y igual a 2, vai ficar 4, e o z é 1 o tempo inteiro, não depende de z. Logo, a equação do plano tangente é simplesmente você substituir os dados lá na expressão geral, né? As coordenadas do vetor gradiente, 2, 4 e 1, e aqui as coordenadas do ponto, 1, 2 e 4, né? O ponto dado, o P0 está aqui, né? 2 e 4. Aqui é a equação do plano tangente à superfície naquele ponto dado, né? A superfície do paraboloide. E a equação da reta tangente é essa aqui, né? Depois eu faço essa ilustração de GeoGebra só para a gente ver efetivamente que isso diz a ver com o que estamos falando. O plano realmente vai ficar um plano que fica tangente à superfície no ponto. Isso aqui, observando as coordenadas do ponto, 1, 2 e 4. E o ponto está aqui um pouco mais em cima, 1, 2 e 4, né? E aqui as coordenadas do vetor normal, que é o vetor gradiente. Calculamos aqui 2, 4 e 1. Muito bem. Digamos que nós agora quiséssemos determinar um plano tangente não mais a uma superfície de nível, né? Superfície de nível é um valor de uma expressão envolvendo as três variáveis x, y, z, igual a um determinado valor fixo. E a gente viu que calcular o plano tangente em qualquer ponto dessa superfície, que verifica a equação, né? É simplesmente calcular o gradiente da f grande, e naquele ponto dá o vetor normal e você aplica aquelas formas tradicionais lá da geometria analítica. Mas digamos que eu não tivesse mais com uma curva de nível, com uma superfície de nível, uma equação nas três variáveis, tivesse apenas com uma função z igual a f de xy. Se quisesse, uma vez que a gente traça o gráfico, que também é uma superfície, quisesse determinar quem é o plano tangente. Exatamente o plano que eu estou observando, que vai ser a ideia da diferencial da função, né? Muito bem, se você observar a equação de uma função em duas variáveis, z igual a f de xy, um ponto qualquer, x0, y0, z0, vai estar nesse gráfico, se somente se ele verifica essa equação, né? A questão que a gente está apurando é determinar o plano tangente ao gráfico em P0, isso que eu tinha observado. Mesmo questionamento, se você quiser determinar a reta normal ao gráfico passando naquele ponto, o que fizemos para a superfície de nível. A solução está aqui, é imediata. Basta você observar que um ponto vai estar no gráfico da função, se somente se ele está no nível 0 dessa função em três variáveis, né? Eu peguei na equação z igual a f de xy, passei z para o lado de lá, ficou f de xyz, f de xy menos z igual a 0, né? Basta você pôr a função graúda igual a pequena menos z, que um ponto vai estar no gráfico, se somente se isso aqui se anula, né? Um ponto está no gráfico, se somente se ele é um ponto do nível 0 dessa função maior, né? Pronto. E agora repete o que a gente fez lá para a superfície de nível, né? Como isso aqui vai ser igual a 0, se somente se acontece, ou seja, o gráfico da função é nada mais do que o nível 0 daquela função maior. E, portanto, o plano tangente, respectivamente a reta normal ao gráfico, tem como vetor normal o vetor gradiente, que é o dessa função aqui. Vamos calcular aqui na frente que a gente aborda melhor, né? Pois bem, o gradiente daquela função, os gradientes da função graúda, a gente falou, as derivadas respectivas de x, y e z, né? Como a função z f grande é igual a f de x pequena menos z, a derivada em relação a x vai ficar derivada em relação a f pequena, né? Lembrando, vou até escrever aqui só para detalhar, que o nosso f grande é igual a f pequena de x e y, né?
menos z, né? Só para a gente detalhar aqui o que nós estamos escrevendo. Nossa f grande é a f pequena menos z. Quando você for derivar em relação a x, vai ficar a derivada da f pequena em relação a x, né? Quando for derivar em relação a y, a f grande, vai ficar a derivada da f pequena em relação a y, que eu tenho aqui, né? Quando for derivar em relação a z, vai ficar menos 1. Muito bem, logo a equação do plano tangente fica simplesmente a derivada grande, que fica pequena em relação a x no ponto P0, a derivada da f grande fica f pequena em relação a y, menos a derivada do menos 1 aqui, z menos z0. Essa é a equação do plano tangente ao gráfico de uma função. A da reta normal, de modo análogo, o que muda só que eu vou substituir as coordenadas do que está multiplicando t na variável x, y e z por suas respectivas derivadas nesse caso particular. Derivada parcial da f pequena em relação a x, em relação a y e menos 1, que é o valor que dava aqui, né? Uma opção que a gente faz importante, que está relacionada com dizer que a equação da diferencial está relacionada com esse plano tangente aqui, cuja da equação é essa. Nós vimos na definição de diferencial que quando você vai aproximar z pela parte linear, fica z menos z0 igual o produto interno do gradiente com o ΔX vezes o ΔY, que dá isso aqui, né? E mais um erro, que a gente tinha aquele erro igual a ε1 de ΔX, ΔY vezes ΔX, vezes mais ε2 de ΔX, ΔY. Você lembra, no livro abordando isso, nós abordamos também há umas 2 aulas atrás, né? Essa função z igual a L de xy, a L é tudo isso que eu destaquei aqui, né? Se você observar na equação do plano, passando z menos z0 para o lado direito e z0 para o lado de cá, z0 é exatamente o f de x0 y 0, né? Isso aqui é a equação do plano tangente, né? Essa equação aqui, z igual a L de xy, tem como gráfico exatamente o plano tangente ao gráfico que a gente calculou lá, nas suas expressões calculadas nesse ponto, que é o que relaciona a diferencial com a equação do plano tangente, conforme nós observamos. Vamos ver um exemplo típico aqui de como calcular plano tangente numa situação do gráfico de uma função, que é nada mais do que mais uma aplicação do gradiente visto como vetor normal à superfície de nível. No caso do gráfico, é o nível zero daquela função especial que nós subtraímos, z menos z0. Estou ligando aqui o inventário. Muito bem, determine ou encontre, agosto, a equação do plano tangente ao gráfico dessa função, z igual a x cosseno de y menos y exponencial de x, no ponto 0, 0, 0. Você tem que determinar o vetor normal, né? O vetor normal é o gradiente, que no caso eu estou calculando aqui, derivada da f pequena, que é essa expressão aqui em relação a x, em relação a y menos 1, substituindo no ponto 0, 0, que é as coordenadas de x e y ali, né? Muito bem, fazendo a conta, a derivada disso aqui em relação a x, o y vai embora, né? Derivada em relação a x, o y vai ficar, o x vai embora exatamente, fica só cosseno de y, né? Derivada disso aqui em relação a x, o y é constante, a derivada da exponencial é exponencial própria. Vamos derivar em relação a y, que é a segunda coordenada. O x é constante, a derivada do cosseno é menos seno de y. O x que é constante manteve, e a derivada do cosseno deu menos seno, né? Agora a derivada disso aqui em relação a y, o y vai embora, que é 1, ficou só a constante, que é elevado a x, né? E o menos que estava cá. E a derivada, o menos 1 é o próprio menos 1, só repetir, né? Isso calculado em x igual a 0 e y igual a 0, vai ficar cosseno de 0, vai ficar 0 vezes 0 elevado a 0, vai embora. Ficou só cosseno de 0 na primeira coordenada. Na segunda, o x é 0, esse termo já vai embora. Ficou só menos 0 elevado a 0, que é o que eu coloquei aqui. E aqui é fixo, é menos 1 o tempo inteiro, né? Quando você substitui cosseno de 0 é 1 e a exponencial também dá 1, como está com sinal negativo, ficou menos 1, né? Ou seja, o vetor normal ao gráfico nesse ponto desse vetor de coordenadas 1, menos 1 e menos 1. Como a gente tem que o ponto z0 é o valor da função no ponto 0, 0, que você substituindo lá na equação, você vai obter diretamente que z é igual a 0, né? Que o x é 0 e o y é 0, o teu z vai ficar 0, né? Que eu calculei aqui, né?
Determinar a equação do plano é simplesmente substituir as coordenadas do vetor normal, fica multiplicando x menos x0, que é 0, menos 1 vezes y menos 0, e menos 1 daqui vezes z, menos z0, que a gente calculou aqui deu 0 também, né? Tá aqui a equação do plano tangente. A reta normal seria simplesmente você substituir, como x0, y0, z0 todos valem 0, então é só colocar os coeficientes do vetor normal, né? Que no caso é 1 menos 1 menos 1. Ficou t menos t menos t. Isso aqui é a equação da reta normal ao gráfico passando pelo ponto 0, 0, 0. Né? E essa reta por acaso passa na origem também, porque aliás o ponto é a origem, tem que passar, né? Muito bem, vamos ver outro exemplo de aplicação dessa situação, que é o caso, um caso bem específico aqui, que a gente já colocou bastante em prova, apenas para fazer mais uma varredura de aplicação num conceito, num contexto que é muito similar ao que acontecia lá na geometria analítica, né? Pois bem, desculpa aí a mão passando em frente, mas eu estava só querendo fazer uma colagem aqui no papel para ficar melhor. A gente faz essa filmagem meio que colando, copiando, colando, né? Muito bem, o que eu estava querendo era abordar esse exemplo aqui de uma situação em que você tem uma curva dada pela interseção de duas superfícies de nível, né? Digamos que você tem uma superfície de nível, repito, é uma equação envolvendo as variáveis x, y, z, que eu chamo isso de uma função, né? Igual a uma constante. Aqui, aí isso te dá uma superfície, né? Tá aqui outra superfície, aí eu quero que essas superfícies, quando se interceptam, duas superfícies, a interseção sempre dá uma curva, né? Eu quero que você determine a equação da reta tangente a essa curva, que é dada pela interseção das duas superfícies, e um ponto dado da curva, né? Observe, se o ponto está na curva, necessariamente ele satisfaz as duas equações ao mesmo tempo, né? Se ele está na curva, ele tem que estar em uma e está na outra, já que a curva é a interseção das duas. Estou aqui fazendo uma ilustração da situação, né? Tá aqui uma superfície S1, essa que eu tentei ilustrar aqui, não sei se o desenho está bom. Tá aqui outra superfície S2. Em geometria analítica a gente vê esse desenhozinho com plano, né? Que não deixa de ser uma situação análoga, né? Só que a reta tangente é a própria reta da interseção na situação de geometria analítica. Aqui não é um plano, eu botei um plano ligeiramente deformado para o desenho não ficar muito complicado. Observe que essa superfície, se for suave, ele tem plano tangente nesse ponto, né? O plano tangente, o vetor perpendicular a ele é exatamente o gradiente dessa função, aqui estou chamando de S2, né? Então o vetor gradiente aqui seria o vetor perpendicular, o plano tangente a essa superfície S2, né? Aqui está a superfície S1, o plano tangente seria alguma coisa nesse sentido. O vetor gradiente dela, que está apontando nessa direção de cá, é nada mais do que o vetor normal a essa superfície, né? Ou seja, tangente a essa superfície, esse vetor que é normal à superfície, em particular o plano tangente, né? A curva dada pela interseção, ele vai ter como reta tangente exatamente, é difícil de fazer a justificativa aqui, pelo menos do ponto de vista de ilustrar um desenho, acho que nem o GeoGebra ajudaria muito, porque é muita informação, né? Tem duas superfícies, você tem que colocar dois planos, quando você colocar dois planos, aí você não vê mais a superfície, né? Os dois planos tangentes, quando se interceptam, dá exatamente a reta que vai ser tangente a essa curva. Aí vocês lembram lá de geometria analítica que a hora de você calcular a reta dada pela interseção de dois planos, o vetor diretor dela era o produto vetorial dos vetores normais aos respectivos planos. Pronto, eu tenho um ponto pertencente da reta. Desculpe como calcular o vetor diretor, acabou-se minha questão. O vetor diretor é simplesmente o produto vetorial de ambos os vetores perpendiculares às respectivas superfícies dadas, né? Ou seja, perpendicular aos respectivos planos tangentes de cada uma das superfícies. Calculou o vetor diretor, tem um ponto, é só usar a geometria analítica e atribuir o valor para a reta diretamente. Vamos fazer nossa conta aqui. Aqui eu estou apenas fazendo a observação, que terminei de falar lá em cima, né? E aqui, usando o que nós aprendemos na geometria analítica, como é que a gente calcula o produto vetorial. Você simplesmente bota como se fosse um determinante, bota aí JK, bota as componentes do primeiro vetor,
esse ABC aqui não está fora daquele contexto do que falamos antes. Talvez eu devia chamar até de V1, V2 e V3, né? Aqui está sendo coordenadas do vetor diretor. Ele vai depender das coordenadas do gradiente da F1, ou seja, é outro contexto, em outras palavras, né? Ele significa essa conta aqui quando você fizer, que é um resultado. A primeira coordenada vai ser o teu A. Mas como você fazer essa conta é simplesmente você pegar as coordenadas do vetor da esquerda, você põe aqui, né? Da esquerda é o gradiente da F1, que caracteriza a superfície S1, né? A da direita é o gradiente da função que caracteriza a superfície S2. Feito esse produto vetorial, você determina quem é o A, B e C. São as coordenadas do vetor diretor. Na hora de determinar a equação da reta tangente à curva dada, é geometria analítica. Coordenadas do ponto pertencente, coordenadas do vetor diretor multiplicado por T. É uma formulazinha de bolo de primeira. Vamos ver essa situação aqui. Eu queria fazer uma ilustração depois no GeoGebra dessas situações. Se eu esquecer de fazer no final, vocês me abordam. Senão eu faço e vou justificando depois de pronto, na digitação. Não queria parar para ir no GeoGebra agora não, né? Mas é um exemplo imediato de uma situação típica que tem acima e, repito, em várias provas a gente aborda questões desse tipo. Nas aulas práticas chega a estar abrindo as provas. Se eu esquecer, vocês me cobram, né? Determina a equação paramétrica da reta tangente à curva dada pela interseção das superfícies. Está aqui uma expressão das variáveis x, y, z igual a uma constante 1. Essa é a nossa primeira superfície. Eu não escrevi, mas enfatizei aqui. Seria a nossa F1 do contexto lá em cima, né? S2, uma expressão das variáveis x, y, z. Aqui é z, desculpe, nunca se vê, a gente escreve com cuidado quando vai ler, está errando, né? Aí, bom, ainda bem que eu percebi, né? Nem quando fica gravado a gente não percebe. Expressão de uma equação, de uma função. Quando bota a igualdade, vem o ícone em inglês da igualdade, né? A gente chama de equação, né? Igual a 6. Nesse ponto, observe que o ponto tem que satisfazer ambas as equações, né? Se você faz x igual a 1, y igual a 0, z igual a 1, quanto é que fica? 1 mais 0. Eu já estou errando aqui. Esse ponto, para poder satisfazer, tem que ser 1 em 1, né? Senão no desenho que a gente for fazer não funciona de jeito nenhum, né? Tem que ser 1 em 1. Se fizer 1 em 1, satisfaz, 1 no outro. Foi outro erro. Pior foi um erro que se propagou. Mas eu vou corrigindo aqui com o passar do tempo. Eu vou ver se eu pego uma caneta vermelha para poder ficar enfatizado que veio de um erro, né? Muito bem. A nossa deixa em azul mesmo. A nossa produto vetorial, quando você for calcular, ficaria o que? As derivadas de f em relação a x, derivada de f em relação a x dá o yz, né? Como o ponto está sendo tudo 1 em 1, vai ter problema, né? Vai mudar um pouquinho o nosso resultado. 1 em 1, então aqui vai ficar 1 na primeira coordenada, né? Que o y e o z são tudo 1. Aqui o x e y também é tudo 1, né? Talvez se fosse mais fácil eu estar mudando aqui o valor dessa igualdade, mas tudo bem, vamos fazer assim mesmo, já que eu comecei corrigindo. Aqui vai ficar no ponto 2, 4 e 6, né? Que o x e o y é 1, né? Aqui estou derivando a segunda função em relação a x e a y igual a z, ou seja, calculando o gradiente. O ponto ficou esse, 2, 4, 6. Aqui no meu produto vetorial, que determina o vetor diretor, aqui é tudo 1, né? E aqui é 2, 4 e 6. Bom, na hora de calcular esse produto vetorial, quando na direção I, é calcular o determinante dessa matriz 2 por 2. Você esconde a linha I e a coluna J. O determinante dessa matriz dá 6 menos 4. 6 menos 4 dá 2, né? Segunda coordenada. Agora você esconde e a posição, como é 2, 1, fica com sinal negativo, calcula esse determinante. 6 menos 2 dá 4. Como o sinal é negativo, fica menos 4, né? Infelizmente a gente comete esses erros. Agora o último determinante de calcular o produto vetorial apaga a última linha
e a última coluna e aplico o determinante da matriz que sobra, né? Dá 1 vezes 4 menos 2, 2, né? Então o 2 aqui é positivo. Vou botar só o sinal positivo para enfatizar. O ponto ficou 2 menos 4 e 2. Pronto, a equação da reta é direta. Já tem o vetor diretor da minha reta tangente, é só substituir para você dar a equação da reta tangente. Aqui o que mudou foi mais pelo erro da nossa conta, né? Aqui ficou 2, né? Aqui o y ficou menos 4t. Em verdade não tem esse zero, porque aqui ficou menos 4, né? E aqui ficou 1 mais 2t, porque a última coordenada é positiva. Né? Então está aqui a nossa equação da reta bonitinha. O que é que tem de trabalhoso aí? Talvez fazer essa conta de produto vetorial, que muita gente não gosta de fazer conta de produto vetorial. Mas é um determinantezinho, gravou a expressão, não tem muito o que fazer. Ok? Muito bem, vamos então para a nossa próxima... nossa parte de aplicações do gradiente, né, no contexto das diferenciais, da função ser diferenciável ou não. E por aquela expressão da diferencial, quem seria a aproximação linear de uma função? Para o caso de duas variáveis, seria aproximar a função pelo plano. Qual o melhor plano que aproxima essa função nas proximidades de um determinado ponto? Bom, tem a ver com o conceito de diferenciabilidade, né? Eu estou escrevendo em 3 variáveis apenas para poder ficar mais genérico, mas se você quiser ver como fica a interpretação da definição para a função apenas de 2 variáveis, geralmente é você botar no lugar de w, z, e suprimir no lado direito a parte onde aparecer z, né? Ou seja, aqui eu ficaria z, aqui eu botar só 2 variáveis, né? Só teria x, y, não teria a terceira variável, esse termo todo ia embora, aqui ficaria um erro dependendo só de delta x e delta y. Muito bem, nosso contexto aqui está sendo tentar varrer o conceito de diferenciabilidade, né? Tem a parte linear, que essa expressão aqui está relacionada com o produto interno do gradiente, com o vetor de coordenadas Δx, Δy e Δz, aquele h, k e l que eu me referi um pouco antes, né? Então, definindo as diferenças das variáveis independentes, como sendo, se você define a ideia de diferencial que a gente aprendeu lá no curso de cálculo 1, o dy, a diferencial da variável dependente, dy é igual a derivada, f' de x0 no ponto, vezes a diferencial da variável dependente, que é dx, né? Só tinha uma variável, então era só uma, né? Aqui eu coloquei a situação de 3 variáveis, então tem 3 diferenciais das variáveis independentes, as variáveis você atribui valores quaisquer. A diferencial da variável dependente, a gente define simplesmente como sendo essa expressão do gradiente, que tem a ver com a definição de derivada, conforme eu observei em outros vídeos, né? Produto interno com as 3 diferenciais da variável independente, né? De verdade, isso aqui vai ficar o que nessa expressão? Aqui eu apenas botei de forma mais sintetizada, mas isso aqui, quando se faz as contas, é a derivada de f em relação a x vezes dx, derivada de f em relação a y dy, mais derivada de f em relação a z vezes dz, né? Que é exatamente o que tem a ver com a parte linear da tua função. Portanto, se você for observar a expressão que nós calculamos mais em cima da variação da função num ponto, se você for aproximar pela parte linear, você comete um erro, né? Essa parte linear é exatamente a definição da diferencial que acabamos de dar, né? A variação de uma função, quando ela for diferenciável, ela é igual à sua diferencial mais o erro, que é aquela expressão da definição de função ser diferencial, quando você vai aproximar, né? E considerando essa aproximação linear é quando você despreza o erro, né? Você está querendo calcular a diferença real dos valores de uma função em 2 pontos, através da diferencial no ponto dado. Quando você faz essa aproximação, você comete o erro. O erro é exatamente esse termo, né? Ou seja, a aproximação linear, a gente também chama de linearização da função num ponto, é definida como sendo
essa função dada por aquela parte que a gente escreveu mais acima da diferencial, que não envolve o erro, né? Só a parte da esquerda. Ou seja, é o valor no ponto W0, a função f de x mais a nossa diferencial, né? Definida acima, né? Portanto, na hora de você calcular o erro dá exatamente a diferença da função para a diferencial, né? Porque a função, a expressão é essa, a função vale W0 mais o gradiente da função no ponto. Faltou escrever aqui o produto interno, né? Aqui eu não escrevi, esqueci. Produto interno com aqueles vetores dx, dy, dz, né? Que é para dar a mesma outra expressão que tem lá, né? Mais a expressão do erro, menos a parte linear, que ficou isso aqui, né? Faltou botar aqui também, errei num lado e errei no outro, aqui o produto interno, né? Com a diferencial dx, dy, dz, né? Vai estar aqui somando, tá lá do outro lado subtraindo, vai cancelar, né? Quando você faz essa subtração, W0 subtrai com W0 fica exatamente, ou seja, o teu erro de você fazer a aproximação da função pela parte linear, pelo plano tangente na situação de duas variáveis, é exatamente aquela expressão do erro que aparece na nossa definição de diferenciabilidade, né? Ou seja, se você... Bom, eu posso tirar isso aqui que eu já abordei, não vai ser necessário. Se você for fazer a continuidade, meu celular deu uma deslocada aqui, deixa eu reaprumar, né? Nas proximidades de x0 e y0, se você for aproximar aquela expressão da linearização da função para aproximar essa função, quando f for diferenciável no ponto, a gente lembra que aquela expressão do erro ela tende a ser zero na velocidade rápida, né? Quando você faz dx, dy, dz aproximado de zero. Um resultado que fornece uma avaliação para esse erro é esse aqui, né? A gente não vai demonstrar, mas tem a ver até com o desenvolvimento no polinômio de Taylor, na origem de Maclaurin, para funções de várias variáveis, né? Algo que eu estou querendo abordar um pouco mais adiante, né? Esse teorema é apenas para se estimar a função quando ela possui derivadas até a segunda ordem contínuas nas proximidades de um ponto, x0, y0, z0. Você pode mensurar aquele errozinho de você aproximar a função pela sua diferencial. Quando você aproxima, naturalmente tem um erro. Esse erro de que ordem? Para você avaliar a ordem desse erro, você usa esse resultado, né? Suponha que f possui as derivadas de primeira e segunda ordem, as derivadas parciais, né? Em uma região que contém um paralelepípedo. A gente está botando paralelepípedo para poder fazer o delta x, delta y, delta z como parte da região, né? Um paralelepípedo R, no caso fosse uma função de duas variáveis, em vez do paralelepípedo seria um retângulo, né? Esse R de retângulo, né? Retângulo para duas variáveis. Com x0, y0, z0, um ponto lá desse paralelepípedo, né? E que existe, isso aqui são hipóteses do resultado que eu vou citar. Suponha que as funções têm derivadas até a segunda ordem em um retângulo e que existe uma constante positiva m, tal que dentro desse seu paralelepípedo é satisfeita as seguintes condições. As derivadas, observe que as condições são todas na derivada segunda, né? Não é na derivada primeira, né? A derivada segunda em toda a região do paralelepípedo, ela em modo não ultrapasse o valor daquele número m. A derivada de x em relação, em verdade, todas as derivadas parciais, né? Como elas existem e são contínuas, observe que fxy vai ser igual a fyx, né? Se fxy menor ou igual a m, naturalmente fyx, que é igual, também vai ser menor do que m, né? O que ele está dizendo, a rigor, nessa escrita aqui, é que todas as derivadas parciais de segunda ordem sejam funções limitadas, né? Não ultrapassam um determinado valor, que no caso eu estou chamando de m, né? Bom, nessas condições, coloquei entre aspas aqui, agora que vem a tese, por enquanto era tudo hipótese, né? Aí o resultado que a gente conclui dessas condições é que a minha função pode ser aproximada pela parte linear, com um erro, né? Naturalmente que sempre existe esse erro, com um erro que pode ser estimado através da seguinte expressão, né? Que esse erro nunca é maior do que esse número aqui. Quem é esse número aqui? O m dado, vai depender da tua função. Naturalmente, se a tua função for muito irregular, né? Digamos, não seja uma superfície suave. Suave é quando
as curvaturas da região não são muito intensas, né? Quando as curvaturas são intensas, esse M aumenta na prática, né? Esse erro não vai ser maior do que isso, e naturalmente das variações em ΔX, em ΔY e ΔZ. Se você bota x muito afastado do ponto x0, y do y0, é natural você cometer erros maiores. Por isso que ele diz, a função se aproxima bem nas proximidades do ponto. Quanto menor isso, menor a aproximação. Se você aumenta muito, o erro vai aumentar em proporção quadrática, né? Ou seja, para poder você fazer aproximações, teria que ter valores próximos do ponto x0, y0 e z0. Bom, repito, é um resultado que a gente não está demonstrando, tem a ver com o desenvolvimento da série do polinômio de Taylor, que a gente fala um pouco mais na frente, se fosse querer demonstrar, mas é um resultado que, para demonstrar, teria que estar trabalhando com o conceito de diferenciabilidade, que nós também apenas apresentamos ele. A demonstração, naturalmente, iria estar entrando isso, né? Não vamos fazer, vamos aplicar aqui um exemplo típico do que a gente coloca em prova, e vocês têm nada mais a fazer é lembrar desse resultado, né? Estou fazendo aqui um exemplo para duas variáveis, deixando de 3, que é mais trabalho, na prova de vocês, né? Mas não é isso não, é só para ficar mais breve. Depois eu faço um com 3, né? Resolvendo questão de prova mesmo. Muito bem, o exemplo é o seguinte: determine a linearização dessa função. A linearização é quem seria, a rigor, a equação do plano tangente a ela, ou, em outras palavras, quem seria a função que não envolve termo do segundo grau, em termos de polinômio, que melhor aproxima essa função nas proximidades do ponto. A rigor é calcular a expressão da diferencial mesmo, né? O gradiente, produto interno por as diferenciais das variáveis independentes. Aí depois de você calcular quem seria essa aproximação linear, em outras palavras, quem é o plano tangente a essa função no ponto dado, 3, 2, a estimativa para o erro máximo de se aproximar essa função pela sua linearização, né? Vou aproximar, em vez da função vou considerar a parte linear, porque é mais simples, não tem muita conta para poder se calcular. Aí qual o erro que você comete quando você faz esse tipo de aproximação? Sim, os valores de x e y vão estar restritos apenas a esse retângulo. O retângulo é dado por o valor de x, está próximo do ponto 3 por valores não maiores do que 0,1, ou seja, a diferença menor ou igual a 0,1, e os valores de y estão próximos do ponto 2 por valores não maiores do que 0,1 também. Muito bem, para calcular quem é a aproximação linear, a gente já viu, tem a ver com calcular o gradiente da função, né? A rigor, a aproximação linear, a menos do valor do ponto, da função no ponto dado, que eu tenho que acrescentar, é a nossa diferencial, né? Que é o produto interno do gradiente com as diferenciais da variável independente. Calculando aqui as derivadas parciais, em relação a x, a minha função é essa aqui, né? Dá 2x, derivando isso aqui em relação a x, o x vai embora, fica só y. O resto é zero, né? Estou derivando em relação a x. Ficou 2x menos 1, né? Eu calculei aqui diretamente, já que eu vou precisar na segunda estimativa, quem é o fxx. O fxx vai dar 2 e o fxy. Pega o fxx, deriva agora em relação a y, dá menos 1, né? O fy, eu venho lá para a função, derivar em relação a y. Esse termo dá zero, derivado em relação a y. O y vai embora, fica x. É o menos x que sai aqui, né? Derivada de 1 meio de y ao quadrado vai ficar 2, que divide por 2 dá 1, y elevado à potência 1. Então ficou menos x mais y elevado à potência 1. O outro termo é constante, vai-se embora que dá zero, né? O fy dá isso, portanto, o fy, eu devo ter calculado em algum canto. O fy vai dar menos 1. Eu não calculei. Eu preciso calcular. A colei está aqui, né? Está uma escondidinha aqui dentro. A repressão que será outra conta. O fy dá 1, né? Aliás, dá 1, que é o x vai embora, fica só 1. E o fyx, que é igual ao fxy, se sempre acontece, é menos 1. Né? Isso eu não fiz a conta, mas claro que dá menos 1. Né? O valor da derivada no ponto dado dá 4, o valor da derivada em relação a y no ponto dado 3 e 2,
é menos 3 mais 2, dá menos 1, né? Portanto, ele já tem um gradiente, que é a derivada em relação a x, que deu 4, derivada em relação a y, que deu menos 1. Tendo o gradiente, você tem a linear. A linear é o produto interno do gradiente com o delta x, delta y, né? Mais o valor da função no ponto dado, né? Muito bem, dando continuidade aqui, a derivada da função, a linearização é o valor da função no ponto dado, mais a primeira coordenada do gradiente, vezes o delta x, x menos x0, que é 3, né? O ponto é 3, 2. Segunda coordenada do gradiente, y menos y0 é 2, né? Fazendo as contas aqui, você obtém a aproximação linear. Isso dá um plano, né? Z igual a essa expressão aqui, os coeficientes de x e y, z estão tudo números fixos, né? Da equação de um plano. Esse é exatamente o plano tangente e a superfície do gráfico no ponto dado, que é a aproximação linear, né? Melhor aproximação linear. Muito bem, calculamos a aproximação linear, falta a gente determinar agora quem seria o erro de se aproximar a função por esse plano tangente. Quando a gente vai fazer essa aproximação, qual o erro que se comete? Está aqui o erro, que depende de delta x e delta y, quanto maior o delta x e delta y, mais ele aumenta. Usando aquele teoremazinho que acabamos de apresentar, onde se dá a estimativa, ele diz que o erro é o m dividido por 2 e você vai somando as perturbações das variáveis x e y. Observe que não é cada um ao quadrado, não, é a soma de tudinho a elevar ao quadrado, né? Isso é exatamente, essa desigualdade daqui para cá é o teorema que eu citei, né? O nosso m, como a gente fez as contas aqui, já dá para a gente deduzir, né? É o máximo do módulo de fxx e fxy. O meu fxx em toda a região, em verdade em todo o domínio, é 2. O fxy deu menos 1, o módulo daria 1, né? E o fy, nós calculamos aqui o módulo de 1. Qual o maior dos módulos de fxx, fxy e fy? O maior dos módulos deu 2, né? Por isso que o nosso m, que eu estou escrevendo aqui, não tinha nem enfatizado, é o maior valor de todas essas derivadas dentro da região. Não cheguei a especificar porque ficou constante dentro do retângulo em questão. Esse maior valor é 2, né? Bom, estou utilizando ele aqui na nossa... Desculpa aí, quando eu faço, acho que eu bati no fio ali, meu celular deu além de dar um delay, deu uma derrapada, né? Mas faz parte. Tá aqui simplesmente substituindo o m que deu 2, e agora eu vou substituir a perturbação em x e a perturbação em y, que na questão era dado como sendo 0,1. 0,1 mais 0,1. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui dá 0,2, que ao quadrado dá 0,04, né? Por duas casas depois do zero, né? Pronto, esse é o erro que a gente obtém se for aproximado da função linear para valores de x e y dentro daquela perturbação. Naturalmente que o erro fica maior se eu fizer perturbações maiores nas variáveis x e y. Muito bem, vamos para uma outra questão de natureza de utilização daquele resultado, mas de forma indireta, né? Deixa eu apresentar. É um resultado também, essas questões que eu estou botando nesses exemplos são típicas de questões de prova, né? Apenas que caem num contexto, se não exatamente esse, que já tem sido também, mas semelhante, né? O volume de um cilindro circular reto, aqui tentando dar a ideia dele, quando eu digo circular reto é porque as bases dos planos perpendicular ao seu eixo daria círculo, né? De um cilindro circular reto são mensuráveis, são valores mensurados de R e H, né? R o raio, né? Ou seja, você vai estar um cilindro lá, você vai medir, o medidor, se for muito desajeitado, ele comete um erro maior, se for mais preciso, comete um erro menor. Mas fazer medidas físicas, vocês já devem ter feito experimento nos laboratórios de física, vocês sabem que a gente sempre comete erro, né? Aí está se supondo, se estimando que esses erros lá do avaliador, toda vez que ele vai medir o valor do raio, ele comete um erro da ordem de 2%. Já na altura, a altura talvez por ser um valor maior, o erro fica menor. O erro relativo, né? Erro relativo à própria altura, né? Bom, dentro desses erros projetados, qual seria o erro acumulado na hora de você calcular o volume utilizando aquela forma do volume? O volume de um cilindro circular reto
é a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado, né? E a altura é h. Em algum local eu botei essa expressão, mas se eu não botei, devo ter botado que eu fiz a conta, né? Calcule qual seria percentualmente o maior erro possível resultante da aproximação de V por sua linearização. Ou seja, digamos que você vai calcular o volume do seu cilindro através da aproximação linear nas proximidades do 0, 0, né, que o volume menos seria zero, que seria o erro que você comete quando você vai fazer essa conta. Bom, lembrando que o erro relativo é você dividir a variação do valor medido para o valor real, dividido pelo valor real do raio da função, né? Que é a mesma coisa, o ΔR e a diferencial da variável independente, né? Os valores independentes aqui que você está tomando seria o R e o H, né? O V é que o valor que depende dos duas variáveis. O volume é função de R e de H, né? Bom, essa relação é dada no problema como sendo não superior a 2%, né? Que é 2 sobre 100, se quisesse calcular em números, né? Para o H, no caso, a variação da medida da altura dividida pela altura, a variação a gente chama de diferencial, né? É da ordem de 0,5%, que é 0,5 sobre 100, né? Se você for aproximar a variação real do volume pela diferencial, a diferencial é você derivar a função do volume, eu botei aqui a função do volume, né? É π vezes R ao quadrado vezes H. Fica a derivada do volume em relação a R, quando você deriva a derivada em relação a R aqui dá o quê? O R ao quadrado dá 2π R vezes H, o H é constante, tá? Aqui é a diferencial em relação a R, vezes o dr, né? E agora a derivada parcial de V em relação a H, que eu escrevi aqui, né? Derivada de expressão dessa expressão em relação a H, o H tem potência 1 vai embora, ficou só πr ao quadrado, né? πr ao quadrado vezes agora a diferencial da variável independente H. Essa é a expressão da minha diferencial da variável dependente V em termos das diferenciais das variáveis independentes R e H, né? A expressão é essa, que a gente abordou um pouco antes. Portanto, o erro de quando a gente vai fazer a aproximação da variação da função por sua diferencial, fica, em verdade, aqui substituir, que é a diferencial, né? A diferencial tem essa parte dividido pelo volume, que é πr ao quadrado H, né? A rigor, seria a soma em cima e embaixo no denominador só essa expressão que é a do volume. Eu desmembrei porque em frações, quando o denominador é igual, você mantém o denominador e soma os expoentes, né? Se você observar essa expressão aqui do lado direito é a mesma daqui do lado esquerdo, considerando que a diferencial da variável dependente dá essa, né? Muito bem, aqui foi para facilitar as simplificações. Aparece π embaixo, π em cima que eu selei. Aparece R em cima, R ao quadrado embaixo ficou só R. Aqui tem dois R, um R foi embora por causa do corte de cima. Aqui aparece H, aqui aparece H, cortou. Só sobrou quem? D, o resto tudo foi cortado e DR. D não, desculpa, 2 e DR. Aqui só sobrou 2 e DR, né? Em verdade aqui seria igual, né? Na hora que você faz. Não, menor ou igual porque eu botei o módulo da soma menor ou igual que a soma dos módulos, né? Estou usando uma propriedade lá do cálculo 1 que nós aprendemos, né? Dado dois números, você somar um número menor do que você somar eles se fosse positivo, né? Eventualmente, se eles aqui tivessem sinais diferentes, ele ia ficar menor do que o da direita, literalmente. E o da direita, se você for observar, tem π em cima e π embaixo, R ao quadrado em cima e R ao quadrado embaixo, só sobrou o DH e o H, né? Ou seja, essa conta aqui é menor ou igual do que esses valores que apareceram na direita. Isso aqui, o 2 sai fora do módulo porque é positivo, ficou dr sobre R, que é nada mais 2%, né? A gente viu que o erro D sobre dr é menor ou igual que 2%. Ficou 2 vezes 2%, mas esse erro aqui é 0,5%, nós estimamos aqui, né? Menor do que 0,5%, por DH sobre H, né? Portanto, o erro de se aproximar isso aqui ficou 2 vezes 2%, mais 0,5%. 2 vezes 2, 4, dá um erro da ordem de 4,5%.
Para você ver, tem que contratar o pessoal que faça as medidas direitinho lá do raio e da altura, porque quando você vai calcular na variável dependente, esse erro aumenta, né? Está aumentando, né? O erro relativo, né? É o que a gente chama de propagação de erro, né? Quando você está fazendo conta, o teu erro lá nas variáveis termina um erro maior nas variáveis dependentes, né? Bom, mas há um exemplo similar ao apresentado acima, só que agora nós estamos com 3 variáveis, para não dizer que a gente só deixa 3 variáveis para a prova, né? A situação agora é de você calcular a aproximação linear e também a estimativa para o erro dessa aproximação linear. Eu digo, esse tipo de questionamento ele é comum em muitas das questões de prova, né? A gente vai ver nos exercícios depois e abrir provas de que esse enunciado é padrão, né? Calcular a aproximação linear em um ponto, né? Sempre tem que ser dado um ponto, onde você vai calcular seus valores de gradiente e a aproximação linear naquele ponto, e depois o erro que você obtém quando você perturba um pouquinho nas variáveis x, y e z, né? A função agora envolve as 3 variáveis, o ponto aqui nas 3 variáveis, né? Determine também uma estimativa para o erro máximo possível da aproximação dentro de agora um paralelepípedo, né? A variação em x menor do que 0,01 em y 0,02, observe que a variação é x menos x0, né? x0 é 2, y menos y0, que é 1, e z menos 0, que fica só z, né? Muito bem, para essas variações, qual é o erro e quem seria a aproximação linear em questão? Vamos às nossas contas, né? Pois bem, né? Está aqui a função, como a gente fez na questões anterior, precisando calcular o gradiente, né? Os gradientes são, as coordenadas deles são as derivadas parciais nas respectivas variáveis que a função depende. Tem 3 variáveis, tem 3 derivadas parciais, né? Derivada parcial em relação a x aqui, dá 2x, vai ficar menos y, em relação a z a constante, ficou só 2x menos y, né? Calculando no ponto P0, o ponto P0 de coordenada 2, 1 e 0. Fazer x igual a 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, né? 4 menos 1 dá 3. Derivada em relação a y, vem na função, isso aqui dá 0, em relação a y vai embora, ficou só o x, né? Menos o x, né? Esse outro aqui também dá 0, porque não depende de y. Derivada em relação a y deu menos x. Como x no ponto vale 2, né? O valor dessa derivada parcial no ponto fica menos 2. E derivada em relação a z, esse termo não depende de z, é nulo. Em relação a z dá 3 a derivada do seno. A derivada do seno é cosseno, ficou 3 cosseno de z. Portanto, no ponto, como z vale 0, a coordenada de z0 vale 0, ficou 3 cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, ficou só 3, né? Ou seja, o gradiente deu a função de coordenada 3, menos 2 e 3, né? 3 menos 2 e 3, está aí as coordenadas do vetor. A aproximação linear, conforme nós descrevemos antes, é nada mais do que o produto interno do gradiente com as perturbações ΔX, ΔY e ΔZ, mais o valor da função no ponto, que é o que eu escrevi aqui, né? A aproximação linear. Observe que a aproximação linear no espaço não tem interpretação geométrica, né? Porque aqui é a função W igual a L de x, y, z. Eu precisaria de 4 variáveis para representar, né? Que é a variável W da função e essas outras 3 do espaço. Apenas o domínio eu poderia estar representando, mas o domínio, no caso, de aproximação linear é todo o R3, né? Muito bem, não tem a ilustração geométrica, mas a expressão dele seria essa aqui, o valor da função do ponto mais o produto interno do gradiente calculado aqui em cima, né, com as diferenciais das variáveis independentes, ΔX, ΔY e ΔZ, né. Fazendo a conta, né, vai ficar 3 vezes o valor da função no ponto, que eu calculei aqui em cima, é simplesmente substituir naquela expressão dada anteriormente, que dá esse valor, né. O valor da função no ponto deu 2, aí vai ficar a primeira coordenada 3 vezes x menos 2, está aqui, menos 2 vezes y menos 1, e mais 3 vezes z, né? Que faltou espaço aqui, eu escrevi aqui em cima, né? O papelzinho estava acabando. Portanto, como a derivada, bom, repetindo a conta aqui, ficou 2 mais 3x menos 6, menos 2y, mais 2, mais 3z, né?
que ficou igual a 3x menos 2y mais 3z menos 2. Essa é a aproximação linear. Observe que a aproximação linear é um polinômio de grau 1, né? Tem a constante e as expressões envolvendo as variáveis x e y, só que tudo com potência 1. Nunca aparece x ao quadrado nem y ao quadrado, né? Essa que a gente chama de aproximação linear. Agora, calculando as derivadas segundas da função, aqui está a derivada em relação a x. Se você deriva de novo em relação a x, vai ficar 2, né? fxx igual a 2. Eu quero agora estimar aquele m, né, que aparece na nossa teorema lá, que estima o valor do erro, né, da aproximação, né? Derivada em relação a x duas vezes é 2, de x em relação a y deu menos 1. Em y dá 0, né, que não depende de y. Ué, eu botei como sendo menos 1, estou ficando doido. Yx é que dá menos 1, aqui é 0. Tenha cuidado para não cometer esses erros que a gente comete às vezes sem querer, né, quando vai escrever rápido. De y em relação a z dá 0. E de y em relação a x é o mesmo x em relação a y, dá menos 1, né? Eu aqui tinha me enganado, né? O do y em relação a z dá 0, agora tem o zz, né? O z em relação a x dá 0, que não depende de x, em relação a y dá 0. Em relação a y, é a mesma coisa do y em relação a z, dá 0, né? Agora do z em relação a z vai ficar 3 derivada do cosseno é menos seno. Ficou menos 3 seno de z, né? Isso aqui eu tinha esquecido de calcular lá, mas de x em relação a z, a derivada de x em relação a z dá 0 também, porque não depende de z, né? Bom, o m, que é o maior valor de todas essas derivadas, você fazendo uma continha aqui, seria o maior de todos esses valores, né? Aí para calcular o maior de todos esses valores, tem uma expressão que ficou, os outros ficaram todos constantes, né? Se você for analisar os valores de todos, o maior que houve foi 2, né? Cadê? Repetindo, o fxx deu 2, esse aqui em módulo dá 1, 0, 0. Teria que estimar esse aqui, se não fica eventualmente maior do que 2. A gente fez uma continha aqui no próprio, a função seno ela acrescente a partir de valores próximos do 0, né? Que é onde está sendo calculado. O seno calculado no ponto 0, 0, 1. Eu botei como função 3 variáveis, mas na verdade ele é a função só do 1, né? Isso aqui a rigor seria o seno do z, o z é 1, seno de 1, né? Eu coloquei assim apenas para dizer que é uma função que está dependendo do ponto lá, mas como ele está só para ser avaliado na variável z, é assim que define a função, ficaria o seno de 0, seno de 1, né? Se eu faço a continha na calculadora aí, o seno de 1 é valor que é menor do que 0,01, né? Quando você multiplica por 3, o maior valor que acontece dentro da variação da variável z para o seno de z seria 0,03. 0,03 é menor do que 2, o valor da derivada xx, né? Portanto, o nosso m, a rigor, vale 2, né? Desculpa, estou apontando aqui sem estar exibindo, né? O nosso m, que é o que aparece aqui em cima, o maior valor possível de todos esses apresentados aqui, já que o fzz, o máximo é 0,3, né? O m dá igual a 2, né? O valor ótimo para o m é 2. Então aqui na forma ficaria 2 sobre 2. Aqui estou botando a variação em x, a variação em y, que era 0,02. Deixa eu repetir aqui o enunciado do problema só para vocês lembrarem, né? Aqui está a variação em x, né? 0,01, variação em y 0,02, variação em z. Usando a forma da m, que é 2 sobre 2, as variações ao quadrado, né? Fazendo essa conta aí, como 2 sobre 2 dá 1, eu nem terminei a conta, né? Aqui dá 0,04, que multiplicado ao quadrado dá 0,004, tem 4 0, né? Acho que 16, né? 4 vezes 4, 16 ficaria isso, né? Esse é o tamanho do nosso erro, né? No problema. Isso é um exercício do livro, né? Depois a gente faz uma varredura no livro só para poder observar essas coisas. Como sempre, a gente termina deixando uma listinha para poder referenciar vocês. Eu até já encaminhei essa listinha para vocês, né? É para vocês considerarem como exercícios ótimos para poder vocês
continuarem a praticar o que foi abordado aqui. Às vezes tentando sair um pouquinho, ligeiramente, da ótica do que foi abordado, porque os exercícios parecidos não teriam muito a estar acrescentando, né? Muito bem, para poder fazer o encerramento do nosso vídeo de hoje, eu vou, acho que o vídeo não ficou tão longo assim, aproveitar para complementar a ilustração do que a gente tem feito no GeoGebra até então, principalmente naqueles exemplos, como é que ficaria em cada caso, só para enriquecer a nossa abordagem, tá ok? Mas está ótimo, eu vou fazer a apresentação depois e emendo com essa parte aqui. Até mais tarde, onde nós iremos fazer a abordagem da parte prática da nossa semana, né? Nossa primeira aula síncrona. Bom, nós vamos aqui fazer umas ilustrações no GeoGebra dos exemplos que andamos abordando, só vinculando o que foi apresentado com o que foi visto na semana passada, que era a ideia de derivada direcional. Derivada direcional, vocês lembram, dado um ponto x, y, 0 lá no domínio, você pegava um vetor numa determinada direção, isso aqui era a direção do vetor gradiente que você calculava, né? E você ia ver como que a função se comportava para cada direção tomada. Por exemplo, nessa direção U, a interseção do plano perpendicular ao eixo X, né? Perpendicular ao plano XY, né? Ao plano X, Y está para lá, né? X e Y. Esse vetor aqui é o vetor gradiente que está sendo ilustrado no lado de cá, né? Com o gráfico, né, a interseção desse plano dá exatamente essa curva. Essa curva é o que dá exatamente o crescimento da função se você fosse estar caminhando nessa direção do vetor, naquela montanha. Você ia estar descendo com essa inclinação, né? Quando você desce um passo para o lado de cá, o tanto que você iria descer da montanha, aproximando pela reta tangente, né? Ela diferenciava quando fosse reta tangente, você ia descer essa quantidade. Observe que aproximar pela diferencial, né, a derivada parcial, não é a aproximação exata pelo valor da função. Aqui você desceria até mais quando você desce um passo, né? É isso que ele diz, quando você aproxima pela diferencial, você comete um erro, né? A rigor, você está aproximando pelo que seria o plano tangente. O plano tangente dessa figura dá esse aqui, né? Se você for observar essa reta tangente, sempre contém esse plano tangente, conforme nós observamos, né? Tá aí o plano tangente, o vetor perpendicular que a gente aprendeu a calcular seria esse aqui, né? Tá aqui o vetor gradiente, que é perpendicular a nossa figura no ponto dado, x0, y0, z0 é o f de x0, y0. Tá aqui o plano tangente que contém qualquer curva que você imaginar contida. Isso aqui é uma superfície de nível, esse gráfico em rigor, é a superfície de nível zero daquela função f de x menos z, né? Observe que o vetor tangente a essa curva, que é o que daria exatamente esse vetor para o lado de cá, ele está contido no plano, né? E essa inclinação que eu estou botando aqui até como sendo um ângulo alfa, que eu botei para mensurar, essa tangente dá exatamente o valor da derivada direcional no ponto, que é o que a gente chama de diferencial da variável dependente, né? Dependente, quem se aproxima pela variação de fato da função, né? Eu vou botar uma variação aqui no delta só para a gente ver que esse plano, independente do valor de delta, ele continua sendo perpendicular, né? Aliás, o plano está fixo, que eu não estou mudando o ponto. Para mudar ali, eu tinha que mudar o ponto, né? Se você fizer variação, o GeoGebra está um pouco lento, por isso que não está fazendo a atualização correta, né? Mas se eu mudar, por exemplo, o ponto também, infelizmente meu GeoGebra deu uma travada. Deixa eu mudar aqui para ver se ele anima melhor, né? Aqui os valores de θ, eu estava querendo mudar do ângulo, né? Quando eu estou filmando, meu computador perde performance. Infelizmente eu vou ter que arrumar dinheiro para poder mudar meu computador, que eu não consigo produzir. Quando eu estou filmando, usa recursos do computador e a gente não exibe. Mas eu estou mudando apenas para ver que essa inclinação vai mudando de acordo com o valor de θ, né?
Estou colocando outros valores de x e y só para poder você ver que esse meu plano sempre fica tangente, né? Seja qual for o ponto que você considerar o x e o y, ele sempre vai ser um plano tangente à superfície dada em qualquer dos pontos que você considera. Deixa eu parar em um ponto qualquer aqui. Eu parei ali em cima, mas esse plano sempre está tangente à superfície, né? Quando você muda θ, você está mudando só a direção que você está subindo, mas o plano é o mesmo, né? Você vai ver várias curvas. Infelizmente o meu GeoGebra não alinha direito. O que eu queria mostrar é que quando esse θ for zero, ele vai caminhar exatamente na direção tangente a essa curva de nível, né? Isso é uma curva de nível de uma certa altura. Eu estava querendo produzir o ângulo onde esse θ vai, esse alfa, que é a inclinação, né? Se eu estou subindo ou está descendo, essa inclinação dá zero quando fizer um ângulo de 90 graus. Vamos tentar aproximar aqui o meu vetor gradiente para ficar 90 graus. Não sei se ele está aumentando ou diminuindo. Bom, minha animação está prejudicada, né? Infelizmente não dá para abordar. Ela até atualizou agora, mas não está a 90 graus. Tem um ângulozinho. Deixa eu variar aqui de pouquinho. Vocês estão vendo a variação aqui. Ele está quase perpendicular agora, né? Está ficando positivo. Agora está quase perpendicular. Vocês vão ver que agora a inclinação, quando dá zero, você, quando fosse caminhar na direção de U. Deixa eu apagar o plano agora só para poder a gente enxergar melhor, né? Cadê o nosso plano? Tá aqui esse plano tangente, só para a gente ver. Você vai ver que se ele fosse caminhar agora nessa direção, na curva seria inclinação zero, e se ele caminhar na mesma direção dessa curva de nível que está sendo dada por essa altura, né? Nem eu vou estar subindo nem descendo a montanha nessa situação, né? Muito bem, mas eu queria fazer a ilustração com aquele nosso exemplo. Eu vou abordar o exemplo e mudar os dados aqui para poder a gente apenas verificar como é que fica, né? Essa função, a rigor, não sei se está dando para vocês verem aí, mas é a função 4 menos x2 menos y2, né? F de xy igual a 4 menos x2 menos y2. Eu vou mudar para a função daqueles exemplos, né? Então a gente revê aí os elementos que apareceram em cada uma das situações. Deixa eu pegar na folhinha lá o nosso Muito bem, antes de passarmos a ilustrações que nós prometemos dos exemplos abordados na nossa apresentação teórica, eu gostaria de falar de um tipo de abordagem que o nosso livro faz. Ela fica melhor explicitada nesse exemplo aqui, né? Onde ele faz um procedimento. Em verdade, o cálculo pode ser feito pelo o meio que a gente falou de aproximar a função pela sua parte linear, mas a rigor vamos ler enunciado. Para calcular a variação do valor da função, seria o delta f, né? A variação na função quando você percorre de um ponto para outro. Quando movemos por uma pequena distância, ele chama de ds, diferencial, de um ponto P0 em uma direção particular U. Aí, quando você percorre naquela direção uma unidade, isso aqui é a variação da função, se aproximando pela diferencial, dá exatamente a derivada direcional. Produto interno com o vetor U, né, que é o que dá o coeficiente angular. Depois eu faço a ilustração. Na situação de você caminhar mais unidades, ele faz um exemplo aqui. Digamos que ele caminha na direção do vetor P0 até o vetor P1. Aí você calcula a derivada direcional na direção do vetor unitário, que vai de P0 para P1. Pega U igual a P1 menos P0 dividido pela norma de P1 menos P0, daria unitário. Calcula a derivada direcional. Com essa conta você está calculando quanto que dá na hora que se move uma unidade, e quer saber quanto que dá a proporção quando se move 0,1 unidade, é multiplicar o valor da unidade por 0,1, é o quanto varia a função. Bom, ele faz por essa forma. Em verdade, a gente pode estar fazendo
pela forma da aproximação linear. Quanto que dá a função, você calcula a diferencial da função nesse ponto, faz a aproximação linear pela linearização e mede pela aproximação linear quanto que a função vai valer nesse outro ponto. A diferença é o que dá exatamente essa diferencial aqui, né? Bom, fazendo a ilustração do ponto de vista do que a gente abordou, isso é exatamente por conta do seguinte, desculpa, está um pouco, se você for imaginar a ilustração no GeoGebra, aqui estaria a curva dada pela interseção naquela direção U que você pode estar considerando. Aqui eu especifiquei no lado direito que eu ia para o vetor U não está aparecendo direito, mas se eu enxergar por cima, aqui estaria a direção do vetor U, o plano, a interseção com essa curva, que eu não coloquei para não ficar muito tumultuado, e aqui a direção do vetor gradiente. Nessa direção, você sabe que a taxa de variação é exatamente quando você percorre uma unidade, que é o vetor U, o quanto que a variação na diferencial acontece, você pegar a reta tangente e ver que valor a função estaria assumindo no eixo Z, né? A variação na função, em verdade, quando você caminha a unidade, é mais aqui embaixo, né? Isso aqui seria o erro da tua aproximação. O erro está relativamente grande porque a variação é 1. Se você pega a variação pequenininha, o teu erro vai ser bem menor quando você aproxima pela diferencial, né? O que eu estou querendo dizer é que você calcular daquela forma que ele observou, você caminhou um pouquinho para cá, é só verificar o quanto que a função variou aqui através da diferencial. Você faz uma regra de 3, né? O ângulo é o mesmo, da mesma forma se caminhasse mais do que uma unidade. Quanto que a função chegou a variar, você vem na aproximação linear, ali estaria a diferencial, o canto que vem até tocar a reta, né? O que eu digo que vale a mesma coisa quando você pega pela aproximação linear, porque essa reta está contida no plano tangente. Se você for observar direitinho, a reta lá que está tangenciando a nossa curva, ela está contida no plano tangente. Então, se você caminha um pouquinho na direção de U, talvez eu devesse tirar esse vetor normal, né? Na direção de U, caminha um pouquinho e quer ver o quanto que a função variou, fazer a diferença do valor da função desse ponto, menos, aí você vem, tanto faz calcular na reta tangente, através daquela forma que o livro aborda, ou verificar o valor na aproximação linear, que nada mais é a equação do plano tangente, né? Todos os dois conhecidos. Não fiz a abordagem ali do livro, porque tinha essa outra forma de fazer direto, mas se vocês eventualmente preferirem fazer uso pela expressão que aparece lá no livro, essa daqui, né? Pode fazer sem nenhum problema, também é válido, né? Muito bem, vamos abordar os nossos exemplos propriamente que nós falamos no nosso texto, né? Muito bem, abordando os exemplos que nós falamos no texto, no vídeo há pouco, pelo menos casos que é possível traçar gráfico em duas variáveis, né? Nós tínhamos esse exemplo aqui, em que a gente considerava a superfície de nível 9, dado por essa expressão, e queria calcular quem era o plano tangente e reta perpendicular no ponto 1, 2, 4. Esse exemplo, se você analisar, é muito parecido com aquele que nós vimos ilustrando há pouco. Lá era o paraboloide com côncavo dado para baixo, z igual a 4 menos x2 menos y2. Se você passar x ao quadrado e y ao quadrado o outro lado da expressão aqui, você vai ficar com z igual a 9 menos x2 menos y2. Então apenas o que nós temos é ajustar a função, ao invés de ser 4 aqui, no caso seria 9, e colocar o ponto nesses valores 1 e 2, né, para estar pertencendo. Bom, quando a gente fez as contas, aqui ficou o vetor gradiente, e aqui ficou as equações da reta tangente. Lá na nossa análise, o gráfico já era extremamente parecido, né? Se você observar, aqui está a função, que eu mudei só foi que ficou 9 em vez de 4, né? Colocamos as coordenadas do ponto no valor para ficar 1 e 2, né? Que está aparecendo aqui, deixa eu exibir um pouco mais, x0 igual a 1 e y0 igual a 2. E o outro fator que nós colocamos foi a equação da reta, né? Não está exibindo aqui totalmente, mas se eu puxar um pouquinho, você vai ver. Botei a variação apenas entre 5 e 6,
Engraçado tá a equação da reta duas vezes, está sobreposta, né? Se eu apagar uma dessas não tem problema. Bom, às vezes a gente pensa que não escreveu e vai escrever novamente. Mas aqui está a equação da reta. Bom, o vetor diretor onde eu estaria fazendo a minha ilustração, e aqui a figura de forma mais detalhada. Observe que a figura ficou um pouquinho mais magrinha do que o nosso outro exemplo, porque aqui ele está começando no 9, eu tive que diminuir as escalas para poder exibir melhor, né? Bom, a reta, o plano tangente já era calculado, é aquele da equação que nós citamos lá na nossa apresentação. Essa equação do plano aqui, né? Eu não estou exibindo para não ficar muita informação. E aqui é a equação da reta que nós colocamos lá. Aqui tem duas, né? Se você, em verdade, vir para aqui e apagar uma delas, talvez fique um pouquinho mais fina, né? Deixa eu apagar uma delas. Nem houve muita diferença, né? Vocês estão vendo que a equação é a mesma, né? Apenas coloquei duas vezes, né? Pois bem, era só para fazer a ilustração mesmo, para você ver que de fato a equação que a gente calcula lá, baseada nas informações do sistema, de fato te dá a mesma reta. Se você for olhar no gráfico direitinho, ela está bem tangente ao plano, né? Ao plano, e naturalmente, como o plano bem perpendicular, bem perpendicular ao plano, e o plano, por sua vez, como é tangente à superfície, também perpendicular à superfície, né? Muito bem, vamos tratar do nosso próximo exemplo, que acho que seja possível traçar gráfico. Eu tinha exemplo que era em 3 variáveis, em 3 variáveis a gente não consegue traçar gráfico porque dá figuras de 4 dimensões, né? Vamos traçar só para o próximo exemplo mesmo, que é aquele da interseção de duas superfícies, né? Esse exemplo próximo era simplesmente para ilustrar essa situação de você ter duas superfícies de níveis, né? E elas se interceptam dando uma curva C, e a gente queria calcular a reta tangente a essa curva no ponto C. A gente observou que o vetor diretor para essa reta em verdade é a interseção dos dois planos tangentes, as respectivas superfícies, e a gente fez a conta em um exemplo aqui, e fazendo a ilustração. O exemplo era esse, né? Nós consideramos, deixa eu botar um pouquinho mais em cima para poder sair melhor, subiu muito, está aqui o exemplo, está mais embaixo só para poder ficar legível na hora. Bom, era esse o exemplo, né? Vocês se lembram que inclusive nós tínhamos cometido um errozinho, porque nós tínhamos considerado esse ponto aqui sem estar pertencente à superfície. Naturalmente ele não estaria na curva, ele ia estar fazendo conta errada, eu teria esses dados aqui que foram zero. E vieram alterando, e no fim teve um erro que terminamos esquecendo de corrigir, que foi na hora da determinação da equação da reta tangente. Quando eu coloquei a reta lá, ela não estava tangente. Depois eu verifiquei que aqui não é zero, aqui é 1, né? Porque o ponto que a gente começou, ele mudou de 0 para ser 1. As variáveis x, y, z da reta é um ponto pertencente, que no caso é 1, 1 e 1, né? Esse 1 está meio apagado, mas eu estou falando que é 1. Então aqui fica 1, quando eu botei 0, por isso que a reta ficou diferente. Ficou naturalmente paralela a essa outra reta, porque o vetor diretor era o mesmo, mas o ponto que ela estava passando não era o ponto lá da curva, né? Porque a coordenada estava sendo 0, né? Muito bem, nós fizemos as contas aqui. A reta tangente à curva dada pela interseção ficou essa. Aqui teve um probleminha, porque na hora de colocarmos a curva de interseção, o GeoGebra só determina a interseção entre duas curvas se for curvas até segunda ordem, né? Aqui, como é uma função de terceira ordem, aqui até ele conseguiria fazer interseção com qualquer outra de segundo grau, ele daria curva, mas aqui já é uma função de grau 3, então ele não faz essa interseção. Eu teria que parametrizar essa curva para colocar lá em função de algum parâmetro, mas eu não quis raciocinar nesse sentido, para ser mais breve. Eu simplesmente coloquei as duas superfícies, e na ilustração dá para você identificar mais ou menos quem é a curva. Coloquei a reta, é bom você lembrar, x igual a 1 mais 2t, y igual a 1 menos 4t e z igual a 1 mais 2t. Bom, nós fizemos isso da seguinte forma, né? Deixa eu apresentar aqui no GeoGebra. Bom, aqui ainda está aparecendo a figura, a expressão que eu botei foi essa, né?
a minha função, como eu disse, eu coloquei z igual a 1 sobre xy, que é a mesma coisa da equação x vezes y vezes z igual a 1, né? Aqui eu coloquei a solução lá do paraboloide, né? Que é esse aqui. Simplesmente eu resolvi quem é z nas duas variáveis. Passei x ao quadrado e 2y ao quadrado ao lado de cada equação. Dividi por 3 e tirei a raiz, mais ou menos, os dois fatores, que é o que a gente está colocando aqui embaixo. Um é a parte positiva da função e a outra é a parte negativa da função, né? Que é o que gera aqueles dois elipsoides, né? Parte superior e inferior. Aqui é as coordenadas do ponto em questão. E aqui é a reta que eu falei, né? Que é o x igual a 1 mais 2t, o y igual a 1 menos 4t, 1 menos 4t e z igual a 1 mais 2t, né? Muito bem, aí você quando coloca isso, aqui está a figura, né? Depois eu dou uma ampliada para enxergar melhor. Essa parte aqui, meu deformada, é a parte da figura de terceira ordem, x vezes y vezes z igual a 1. Aqui é o elipsoide, a parte de cima e a parte de baixo. Aí como é nesse ponto, aqui eu não estaria a curva dada pela interseção, né? Eu acho que só dando uma ampliada para ver melhor. O ponto, e você vê que a reta que eu escrevi lá, a equação de fato fica tangente no ponto P, né? Deixa eu dar uma ampliada só para poder a gente ver essa curva melhor, né? Deixa eu ver, o problema é que eu trabalho com GeoGebra, lá fica muito lenta a gravação. Eu tive que parar essa gravação algumas vezes para poder verificar, né? Nem a curva está sendo bem exibida. Meu computador infelizmente tem pouca memória e na hora de... Bom, ele está vendo por vários ângulos aqui, mas certamente não está legal. Mas em princípio o importante é notar que a figura é tangente, né? Ah, meu Deus, como é que eu vou botar agora para ele ir para o lugar de... Se eu botar por home, ele vai para... ele simplesmente ampliei. Porque não dá para trabalhar, né? Mas é isso aí, vamos nos contentar por isso. Vamos encerrar o nosso vídeo por hoje. E agradecer a paciência de vocês. Até logo mais à noite com a nossa aula prática, tá bom? Ótima semana de estudo para todos. Fiquem com Deus.